Sacrifícios. Segundo o dicionário, oferta solene à divindade, em vítimas ou donativos. Consultando-se a história das religiões, verifica-se que o oferecimento de sacrifícios à divindade refere-se a um passado muito remoto. Oferendas, que a princípio consistiam em frutos da terra, passaram depois a constituir-se de animais e transformando-se mais tarde em sacrifícios humanos. O Velho Testamento faz inúmeras referências ao holocausto de vítimas humanas, aos deuses, prática generalizada entre os povos asiáticos. No livro do Gênesis, capítulo 22, Abraão, um dos patriarcas do judaísmo, intentara matar seu filho único, Isaque, como prova de amor a Jeová, nome de Deus no Antigo Testamento. Somente não o fazendo porque, no último instante, um anjo ordenou fosse suspensa a imolação. Em Cartago, cidade da Tunísia, África, foram oferecidos em sacrifício a Saturno 300 cidadãos e 200 crianças das melhores famílias. Entre os povos primitivos da América, esse costume bárbaro deve ter vigorado por muito tempo. Quando, da conquista do México no século XVI, foram encontrados em um templo cerca de 136 mil caveiras de vítimas sacrificadas aos deuses adorados pelos astecas. Vamos ao Livro dos Espíritos, a questão 669. O hábito de sacrifícios humanos vem da mais alta antiguidade. Como o homem pode ser levado a acreditar que tais coisas pudessem ser agradáveis a Deus? Porque não compreendiam Deus como fonte da bondade. Entre os povos primitivos, a matéria domina o espírito. Eles se entregam aos instintos animais e por isso que são geralmente cruéis, porque o seu sentido moral ainda não se desenvolveu. Além disso, os homens primitivos deveriam acreditar naturalmente que uma criatura viva tinha muito mais valor aos olhos de Deus do que um morto. Foi isso que os levou a sacrificar primeiro os animais e em seguida os homens, uma vez que, seguindo sua falsa crença, pensavam que o valor do sacrifício estava diretamente ligado à importância da vítima. Na vida material, quando oferecemos um presente a alguém, o escolhemos de um valor tanto maior quanto queremos demonstrar à pessoa mais amizade e consideração. Devia ocorrer o mesmo com os homens ignorantes em relação a Deus. 669a. Assim, os sacrifícios de animais teriam precedido os sacrifícios humanos? Sim, não há nenhuma dúvida. 669b. De acordo com essa explicação, os sacrifícios humanos não teriam sua origem no sentimento de crueldade? Não, em uma ideia errônea de ser agradável a Deus. Veja o que ocorreu com Abraão. Depois, os homens abusaram ao sacrificar seus inimigos. Porém, Deus nunca exigiu sacrifícios de animais nem de homens. Ele não pode ser honrado com a destruição inútil de sua própria criatura. 670. Os sacrifícios humanos feitos com a intenção piedosa, algumas vezes, puderam ser agradáveis a Deus? Não, nunca, mas Deus julga a intenção. Os homens, sendo ignorantes, podiam acreditar que faziam um ato louvável ao sacrificar um de seus semelhantes. Nesse caso, Deus apenas levava em conta o pensamento e não o fato. Os homens, ao se melhorarem, reconheceram seu erro e reprovaram esses sacrifícios, que não deviam alcançar a compreensão no pensamento dos espíritos esclarecidos. Digo esclarecidos porque os espíritos estavam, então, envolvidos por um véu material, mas
pelo livre-arbítrio, podiam ter uma percepção de sua origem e finalidade. E muitos já compreendiam por intuição o mal que faziam, embora continuassem a fazê-lo para satisfazer suas paixões. 671. Que devemos pensar das chamadas guerras santas? O sentimento que leva pessoas fanáticas a exterminar o máximo que puderem dos que não compartilham de suas crenças, para serem agradáveis a Deus, parece ter a mesma origem que os estimulava antigamente a sacrificar os seus semelhantes? Eles estão envolvidos pela ação de maus espíritos, e ao guerrearem com seus semelhantes, contrariam a vontade de Deus, que diz que se deve amar seu irmão como a si mesmo. Todas as religiões, ou melhor, todos os povos, adoram o mesmo Deus, tenha um nome ou outro. Por que fazer uma guerra de extermínio apenas pelo fato de terem religiões diferentes ou de não terem ainda alcançado o progresso dos povos esclarecidos? Os povos podem ser desculpados por não acreditarem nas palavras daquele que era animado pelo Espírito de Deus e enviado por ele, principalmente quando não ouviram e não foram testemunha de seus atos. Porém, como queres que acreditem nessa palavra de paz, quando pretende impor esta palavra com a espada na mão? Devemos levar-lhe o esclarecimento e procurar fazer-lhe conhecer a doutrina do Salvador pela persuasão e pela doçura, não pela força e pelo sangue. Na maioria das vezes, não acreditamos nas comunicações que temos com alguns mortais. Como há de querer que estranhos acreditem na nossa palavra quando nossos atos desmentem a doutrina que pregamos? Vamos ao livro de Emmanuel, A Caminho da Luz. As cruzadas, em número de 8, duraram 195 anos. Foram do ano de 1096 até 1291, sendo que o alvo principal, a libertação do Santo Sepulcro, não foi logrado. Os mensageiros de Jesus, que de todos os acontecimentos sabem extrair os fatores da evolução humana para o bem, buscam aproveitar a utilidade desses acontecimentos dolorosos. Foi por essa razão que as cruzadas, não obstante o seu caráter, fez-se acompanhar de alguns benefícios de ordem econômica e social para todos os povos. Na Europa, a sua influência foi regeneradora, enfraquecendo a tirania dos senhores feudais e renovando a solução dos problemas da propriedade. Além disso, os seus movimentos intensificaram as relações do Ocidente com o Oriente. Vamos voltar ao Livro dos Espíritos, agora na questão 672. A oferenda dos frutos da terra, feita a Deus, tem mais méritos aos seus olhos do que os sacrifícios de animais? Deus julga a intenção, e o fato tem pouca importância para ele. Seria evidentemente mais agradável oferecer a Deus frutos da terra do que o sangue das vítimas. A prece dita do fundo do coração é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que poderíamos lhe fazer. E qual seria o sacrifício mais agradável a Deus? Livro dos Espíritos, questão 673. Não haveria um meio de tornar essas oferendas mais agradáveis a Deus se aliviarem as necessidades daqueles a quem falta o necessário? E, neste caso, o sacrifício de animais, quando feito com um objetivo útil, não se tornaria meritório, embora fosse abusivo, quando não servisse para nada ou só tinha proveito apenas para as pessoas que não tinham necessidades de nada? Não haveria alguma coisa verdadeiramente piedosa em consagrar aos pobres
os primeiros frutos dos bens que Deus nos concedeu na terra? Deus abençoa sempre aqueles que fazem o bem, e aliviar os pobres e aflitos é o melhor meio de honrá-lo. Não quero dizer que Deus desaprove as cerimônias que fazemos por devoção, mas há muito dinheiro que poderia ser empregado mais utilmente e não é. Deus ama a simplicidade em todas as coisas. O homem que fundamenta sua crença nas exterioridades e não no coração é um espírito com vistas estreitas. Julgas que Deus deve se importar mais com a forma do que com o conteúdo? Vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, lá no item 8. Quando diz: Ide reconciliar-vos com o vosso irmão antes de colocares a sua oferenda no altar. Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado a ofensa que tenha feito a algum de seus irmãos. Só então sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expurgado de todo e qualquer pensamento mau. Ficamos por aqui, agradecidos e pedindo sempre: Jesus esteja conosco.